Olá pessoal, tudo bem? Nosso assunto hoje é: eu devo ou não entregar o plano alimentar na primeira consulta? Bom, não é novidade para ninguém que eu não utilizo planos alimentares nos meus atendimentos. Eu não faço prescrição de dieta, eu não faço prescrição de plano alimentar, porque eu trabalho com comportamento alimentar e com tudo que está envolvido no entorno da alimentação dos meus clientes. Então, eu utilizo estratégias que vão organizar a vida dele, inclusive como está a sua alimentação, e junto com ele a gente decide qual é a melhor conduta a ser tomada durante o tratamento. Mas eu tenho muitos alunos ou nutris que se formam e que vêm me perguntar o que eu acho de entregar plano alimentar na primeira consulta, porque tem bastante gente que defende que é mais prático, que você entrega ali e depois o cliente já sai satisfeito com uma dieta na mão. E aí, o que eu estou trazendo para vocês aqui é a minha opinião e não tem certo e não tem errado. Eu acho que cada um trabalha com a conduta que mais convém de acordo com a clientela que atende. Só que eu trago aqui para a gente pensar o seguinte: quando o cliente vem para a primeira consulta, ele vem cheio de questões, cheio de preocupações, com alguns medos até. Medo porque acha que o nutricionista vai cortar um monte de coisa que ele come, que vai proibir determinados alimentos. Ele já vem com uma cultura, muitas vezes, de achar que está fazendo tudo errado, que tudo que ele come é proibido. Então, nesse momento, é onde a gente vai conhecer esse cliente, onde a gente vai conhecer esse paciente, vai coletar todos os dados, a gente geralmente aplica uma anamnese, mas a gente não precisa ficar preso à questão e fazer aquilo automaticamente para tentar preencher todas aquelas lacunas rapidamente. A gente tem que ouvir o nosso cliente, prestar atenção nele. E aí, diante disso, quando a gente está ouvindo, a gente está prestando atenção no que ele está trazendo, em todas as aflições, em todas as questões, em todas as preocupações a respeito da sua saúde, da sua alimentação. Eu acho que não tem espaço para a gente já ficar tentando elaborar um plano mentalmente e já começar a digitar no computador uma dieta ou escrever rascunhando enquanto aquela pessoa está ali se abrindo para gente. Afinal de contas, ela quer ser ouvida, ela precisa ser ouvida, porque ela traz necessidades que a gente, que espera que a gente encontre uma solução, ou pelo menos que apoie, ou que faça com ela algum tipo de programação que vá melhorar aquilo que ela veio buscar. Então, não se aflijam para entregar o plano alimentar na primeira consulta. Não é errado você coletar todos os dados de uma forma tranquila, tirar todas as dúvidas que você tem em relação à alimentação, e não só alimentação, porque a gente sabe que toda a vida da pessoa, o dia a dia, o estresse, as emoções, os relacionamentos, tudo isso vai desencadear lá na comida, porque a gente é movido por emoções e por impulsos, e muitas vezes o dia a dia, nas situações que a gente está vivendo, nos levam a comer mais, ou nos levam a comer de forma desequilibrada, ou cometer até alguns erros alimentares. Então, essa é a questão para ser olhada nesse momento. Como está a vida do meu cliente? Como estão as sensações dele? E aí, quando eu tenho todos aqueles dados que eu preciso, todas as informações que eu quero, eu vou deixar ele se abrir, contar para mim. E depois, com muita tranquilidade, eu posso sim preparar, se for o caso, um plano alimentar, também com muito cuidado, né, de não ter coisas radicais, restrições, proibições, porque a pessoa precisa fazer parte dessa construção, o cliente ele precisa participar dessas escolhas, afinal de contas é a vida dele, é a alimentação dele e não a nossa. Então a gente tem que estar aberto para discutir. Então, prepare depois um plano flexível, uma coisa que você, baseado em tudo que ele te trouxe, e no retorno você discute com ele
aquela forma, se está viável, se para ele faz sentido, se aquelas coisas que você está orientando cabem no orçamento dele, cabem na vida dele, no dia a dia dele, porque cada um tem uma situação, uma correria do dia a dia, às vezes não consegue cozinhar, às vezes depende de outras pessoas para comer, então tem que entender todo esse conjunto. E aí, se você se preocupar em fazer tudo isso na primeira consulta, que já é uma consulta longa, a gente não consegue fazer uma consulta de nutrição em 30, 40 minutos, porque não dá para você coletar todas essas informações e acolher esse cliente. Então, se preocupe com isso, se preocupe com esse acolhimento. E aí depois, com muita tranquilidade no retorno, você traz já um material pronto para ele, que você fez com cuidado, analisando tudo que ele te falou, e aí você discute com ele se tá bom e se faz sentido dentro da vida dele. Então, não tem certo, não tem errado, mas eu acho mais confortável, principalmente para quem não tem prática de fazer um plano alimentar, de fazer um atendimento, para quem está começando. Então, faça isso com muita calma. O mais importante, ouça o seu cliente, esteja presente, esteja olhando para ele, acolhendo tudo que ele te traz. Isso é o principal e vai fazer a diferença no atendimento muito mais do que entregar um papel no primeiro dia. Porque às vezes ele vai sair com papel, mas vai sair com um monte de dúvidas, porque ele não conseguiu te contar ou te perguntar tudo, porque você estava preocupado em digitar um plano para entregar na hora. Então, essa é a minha opinião, é o meu recado. Se você tem alguma dúvida sobre isso ainda, ou se você quer fazer algum comentário, pode deixar aqui, pode me chamar em inbox. Eu estou aberta para a gente conversar sobre isso.